Gente, e semana passada, né? Acho que foi na sexta-feira, vou até confirmar com ele, propaganda eleitoral e pedido de voto permitidos, né? Agora estamos em plena campanha. O que é que pode, o que é que não pode? Como é que serão os horários gratuitos, né? Eles devem entrar no ar em breve. Como é que deve ser o comportamento dos candidatos? A inteligência artificial tem controle? E as fake news? Muita coisa para entender, muitas mudanças para a gente conhecer. O Balanço conversa então agora com o especialista em direito eleitoral, o advogado Dr. Wesley Araújo. Meu prezadíssimo Dr. Wesley, seja bem-vindo. Como é que estamos? Tudo certinho? Tudo ótimo, Sérgio. Nesse momento, né, acalorado já do processo eleitoral. Momento bom, né, doutor? Muito bom. Expectativa, ansiedade, muito trabalho. Tensão, trabalho. Agora eu te pergunto, e para conter o fenômeno da desinformação, como é que se faz? A preocupação muito grande também com esse novo elemento, esse novo componente, que é a inteligência artificial. Já existem regras e tudo mais, previsões com relação a essas novidades todas? A resolução que trata de propaganda, Sérgio, ela, de fato, ela traz essa previsão quanto à inteligência artificial, e ela diz que toda propaganda que tiver o conteúdo, né, modificado por meio da inteligência tem que ser notificado. Então, o eleitor ele terá que ter o conhecimento dessa informação por meio da propaganda eleitoral. Tem que informar que houve uma modificação tanto de vídeos quanto de imagens por meio da inteligência artificial. Está especificado na própria propaganda em se tratando de IA, inteligência artificial? Exatamente. Certo. E agora, com relação aos limites do debate eleitoral na internet, doutor, nós vemos em outras capitais muita ofensa, até eu diria baixaria, muita coisa acontecendo. Quais são esses limites, afinal, na própria internet? Veja só, quanto à internet, nós temos a legislação de um modo geral demandando a necessidade de que haja uma urbanidade. Então, o eleitor e os próprios candidatos, eles precisam ter consciência tanto das informações, quanto também a necessidade de manter um nível no debate e também esse nível de sociabilidade com os próprios candidatos. E com relação ao anonimato, né? Muita gente que acaba veiculando principalmente fake news e você não consegue definir quem é. Existe punição também para o anonimato na internet? A nossa Constituição, ela veda o anonimato de qualquer sorte, por mais que ela traga a liberdade de expressão, ela veda o anonimato. No caso das fake news e dos perfis falsos, a própria Justiça Eleitoral ela tem combatido e tem buscado, consequentemente, derrubar. Existe um termo de ajustamento, juntamente com o TSE, dessas plataformas da Meta, que cuida do Instagram e do Facebook, justamente para dar uma maior agilidade e tentar retirar esses perfis que estão divulgando informações falsas. Agora, outra coisa, né, doutor? É permitido impulsionar propaganda eleitoral na internet? A campanha nem começou, já estou cansado de receber uma coisa atrás da outra, rapaz. De fato, existe a possibilidade de o candidato, nesse momento, fazer o seu impulsionamento. Então, teria que pagar para que esse conteúdo ele tivesse um maior alcance. Então, consequentemente, o candidato, com recursos das campanhas, ele pode sim fazer esse impulsionamento, Sérgio. E os influenciadores digitais? Eu estava lendo, inclusive, que é uma profissão que está crescendo tremendamente no nosso país. Eles podem realizar aqueles tais public post, ou seja, aquela citação paga também? Ele pode fazer essa publicidade também, porém, ele não pode estar na condição de apoiador. Existe uma divergência quando há condição de apoiador, pelo fato dele ter uma dimensão, né, uma amplitude de acesso à população, pela quantidade de seguidores que ele tem. Então, assim, ele pode se manifestar livremente como eleitor, mas ao passo que ele passe, né, a fazer campanha diretamente, isso aí, obviamente, teria um custo e é um debate que se trava dentro da própria Justiça Eleitoral. Haja vista, como você mencionou, é algo que cresce, é algo muito, muito recente, essa atividade profissional como influenciador digital. Meio fora de controle às vezes, né, doutor? E outra coisa, com relação à campanha de rua, nós vemos passeatas, carreatas estão acontecendo, até a distribuição de santinhos. Quais são os limites para isso? Nós temos um lapso temporal, né? O lapso temporal de até a véspera da eleição, os candidatos poderem realizar atos de distribuição de material de campanha, como a distribuição dos próprios santinhos, realizar carreata, passeata, sem a utilização, no caso, do carro de som para discurso. Então, os comícios eles vão estar eles acabariam praticamente no dia 3 de setembro, é o último prazo para a realização dos comícios, mas esses eventos eles poderão ser realizados
até a véspera da eleição. Aproveitando o embalo do comício que você citou, showmício e live-mício são permitidos? De hipótese nenhuma. A gente percebe que na internet tem algumas informações distorcidas. Tanto o showmício quanto a live-mício é proibida. Então, qualquer forma de atrair o eleitor, né, trazer essa vantagem ao eleitor por meio de eventos culturais ou apresentações artísticas é vedado por parte da legislação eleitoral. Então, eu não posso realizar o comício e também as live-mícios que se tornaram populares em virtude das limitações da pandemia. É verdade. Propaganda eleitoral gratuita, rádio e TV, quando começa e quando termina, doutor? Nós temos o prazo dessa propaganda mais restrita, né? O prazo do dia 30 de agosto agora é o início da propaganda no rádio e ela vai se estender até o início de setembro. Então são prazos menores, né? Você vê que a propaganda, de modo geral, se estende, mas nós temos um cronograma para que esses candidatos eles possam ter acesso a esses meios de comunicação mais restritos. Você vê que tem tanta coisa para a gente perguntar, nós aceleramos bastante nesse ping-pong. Agora, só para a gente concluir, sua opinião até como especialista, mas também como cidadão no que se refere à importância do debate na TV que nós vamos realizar amanhã, doutor Wesley. Veja só, Sérgio, o debate ele sempre foi algo muito importante, inclusive ele pautou algumas eleições. Eu trago aqui aquele debate realizado entre Fernando Collor e Lula, né, naquela eleição histórica. Então, esse debate ele conseguiu, na verdade, decidir, né, tem quem entenda que esse debate decidiu o processo eleitoral, porque ele dirimiu dúvidas sobre a forma que cada um pensava naquele momento. Então, o debate é a oportunidade que o eleitor tenha conhecimento não só das propostas, mas também da maneira que aquele candidato se porta, né, da maneira que aquele candidato trata a urbanidade. Então é necessário que se observe todos esses critérios e essa iniciativa da TV Atalaia é muito importante, porque ele pauta de fato o processo eleitoral. Ele traz à tona todos os pontos importantes, relevantes e que a população precisa estar tendo conhecimento. Mais que uma entrevista, uma grande aula. Muito obrigado. Aprendemos muito contigo, doutor Wesley, e um forte abraço. Obrigado pela contribuição. Muito obrigado.